Rádio Ensinamentos dos Mestres Ascensos. Programas com perguntas e respostas, entrevistas, aulas e depoimentos, com Maria Lúcia Vieira e Paulo Rodrigues Simões, transmitindo os ensinamentos dos Mestres Ascensos da Grande Fraternidade Branca. Estes programas foram gravados entre 2007 e 2019. Olá, Paulo, sou a Adriana e estava escutando o seu programa junto com Maria Lúcia sobre músicas clássicas e tenho uma pergunta para vocês. A música Rapsódia Húngara, não lembro se é de Beethoven ou Mozart, tem alguma ligação com algum mestre ascenso, ou arcanjo ou anjos? Pois sou uma admiradora da música clássica e essa é a minha predileta, depois de Ave Maria de Schubert, que realmente é perfeita. Fiquem na luz de Deus, paz e harmonia, Adriana Barbosa, Rio de Janeiro. Olá, Adriana. As informações que temos sobre as músicas de notas-chave dos mestres estão contidas naquela lista que divulgamos em nosso site e, ao que parece, você viu. Mas podemos dizer que a música clássica, em geral, eleva a alma e harmoniza o ambiente. As rapsódias húngaras são da autoria de Liszt, um homem muito religioso. Depois de separar-se de sua segunda esposa, após os 50 anos, ele tornou-se membro da Terceira Ordem dos Franciscanos, sendo chamado de Abade Liszt. Portanto, essa música que você gosta só pode te fazer muito bem. A próxima pergunta veio do Péricles. Ele diz: Olá, Paulo e Maria Lúcia, mais uma vez eu, Péricles, aqui estou. Gostaria de saber sobre as tatuagens e os mestres, se há algo de errado em ter tatuagens, se há baixa vibração. Vitória sempre na luz, eu sou Péricles Vasconcelos. Péricles, nós sabemos que a tatuagem tem sido muito utilizada pelos jovens hoje em dia, e por esta razão achamos que este é um tema importantíssimo. Pesquisamos nos nossos arquivos com os ensinamentos dos mestres ascensos e nada encontramos sobre esse assunto. Porém, lembramos que os mestres ensinam que as imagens têm poder. Eles inclusive dizem que colocam suas presenças eletrônicas sobre as imagens que os representam. É claro que imagens negativas atrairão energias negativas. Sabemos também que tatuagens nunca mais saem da pele. Os valores mudam e muitos de nós somos completamente diferentes a cada 5 ou 10 anos. Especialmente aqueles que estão trabalhando com os mestres em busca da expansão da consciência. Uma imagem que é importante para você hoje pode não ser mais amanhã. Alertamos aqueles pais que sabem que não adiantará proibir seus filhos, que alegam serem donos de si e que farão suas tatuagens de qualquer forma, para explicar-lhes que, em hipótese alguma, façam tatuagens sobre os chakras principais, que estão ao longo da coluna vertebral. Um exemplo negativo disso são aquelas tatuagens negras, estilo tribal, como eles dizem, os jovens, que são colocadas nas meninas, muito em moda, na base da espinha, sobre o cóccix, local do chakra da base, que representa a pureza da Mãe Divina. Imagens sobrepostas aos chakras com certeza influenciarão as energias do chakra sobreposto. Os ensinamentos dos mestres nos orientam a convergir a nossa atenção para o centro do nosso ser, onde se encontra o trono da presença Eu Sou e do Santo Cristo Pessoal. Colocar uma tatuagem na pele é conduzir a atenção para a periferia do ser. Portanto, mesmo que o tema da tatuagem seja místico, esotérico ou religioso, isto de nada ajuda na evolução espiritual. No máximo ajudaria a divulgação, mas pessoalmente eu acho um exagero. Outro alerta que tenho a fazer é quanto à pessoa ser alérgica à tatuagem. Conheço uma pessoa que de vez em quando fica com a pele toda empolada, bem na área de sua tatuagem. Você passa o dedo sobre a pele dela e nota que isso ocorre somente sobre a tatuagem. Ela conta que isso coça muito e que às vezes dura cerca de uma semana. Agora, imagine só a situação. Não se pode tirar isso nunca mais. A próxima pergunta é para Maria Lúcia, ela veio de Ângela Pires. Ela faz uma série de perguntas, a Maria Lúcia vai responder uma a uma de acordo com o que eu vou lendo. Eu sou Ângela, falo de Belo Horizonte, que bom poder participar ativamente deste programa. Estou com a seguinte dúvida. Li no e-mail que não adianta ficarmos fazendo a chama violeta para uma pessoa que quer permanecer no erro, que seria tempo perdido, pois não podemos interferir no livre-arbítrio.
Mas como isso é possível se justamente quem está assim é quem mais precisa? Olá, Ângela. Aqui existe uma linha divisória muito tênue. Existem casos e casos e é necessário, para não errar, observar o seguinte. Primeiro, sempre submeta seus pedidos à vontade divina. Em segundo lugar, repare que existem pessoas que se fazem de vítima para ter a piedade e energia dos filhos da luz, mas elas realmente não querem melhorar. Existem outras, no entanto, que estão no mau caminho por serem elas mesmas vítimas de situação, de entidades, da falta de conhecimento da lei, ou de alguém que ore por elas e as conduza à senda da verdade. A luz dos decretos, com o tempo, vai acendendo a chama do coração da pessoa e ela começa a perceber os erros e muda de atitude, muda de comportamento. A lei do livre-arbítrio atua precipitando o karma ou o fazendo desaparecer? A lei do livre-arbítrio é o direito que o Criador deu a seus filhos de optar pelo certo ou pelo errado e arcar com as consequências. A chama que invocamos, com o poder da palavra, pode consumir ou minimizar karma. Mas se o faz transmutar e a pessoa permanece em suas faltas, ela fica impune nas correções divinas que nela devem atuar? Quando o karma é transmutado pela oração e a pessoa volta a reincidir nos mesmos erros, ela cria karma novamente. Na escala evolutiva da alma, tem gente que sobe 3 degraus e desce 2, sobe 4 e desce 5. Assim, fica como que entalada, sem atingir um progresso espiritual significativo. Pergunta seguinte, Paulo. Comentando essa, você veja, é por isso que Jesus dizia, vai e não peques mais, né? Ele curava a pessoa, tirava o peso do karma e dizia, se você pecar de novo, você vai ter o problema de novo. Claro. A pergunta seguinte é, temos esse poder, através da invocação, modificar a vida das pessoas desta forma? Nós não temos o poder de modificar a vida dos outros. No entanto, por meio das nossas orações e devoção, Deus pode libertar milhões de almas. Não é uma coisa maravilhosa isso, gente? Pergunta seguinte, Paulo. Eu já tive experiências positivas da interferência dos mestres na vida das pessoas pelas quais eu oro, mas às vezes fico na dúvida daquelas nas quais não posso acompanhar de perto. Ângela, o estudante da luz precisa cultivar o desapego ao resultado. Peça ao seu Deus interior por outra pessoa, confie no poder divino e não se preocupe com o resultado. Deixe que a vontade de Deus seja feita. E a vontade de Deus é boa. Próxima pergunta, Paulo. Por exemplo, se peço a proteção da luz azul de Mestre Elmória, assim que eu faço cada dia uma específica, e esta pessoa comete muitos delitos, ela estará protegida de cometer os delitos ou estará protegida dos efeitos negativos dos seus atos? Existem pessoas que têm o poder de prejudicar outros. Elas, então, não podem receber a virtude do poder do raio azul. Como faço, então, para ela? Aí, então, comando a rosa, que é o puro amor? A lei do karma é muito complexa. Para entendê-la, é preciso estudar e meditar sobre ela. Os livros que recomendamos em nossa página devem ser estudados para uma compreensão da lei do karma. Os decretos e comandos de luz não interferem no livre-arbítrio do outro. Se ele quiser cometer outros delitos, irá fazê-lo. Porém, pode ser que a luz dos decretos dissolva véus de ignorância e a pessoa reconheça que cometer aqueles delitos é uma tolice. Depende também do merecimento dela, dos seus atos de vidas passadas e dos motivos pelos quais errou. Para essas pessoas que estão prejudicando outras, Ângela, você deve fazer os comandos de luz Repilam Agora e Astréia Miguel. Peça também proteção para aquelas que estão sendo prejudicadas. Vamos à próxima pergunta, Paulo.
Aí fico pensando, a luz é inteligente e eu não tenho que ficar conduzindo sua ação, mas não tenho que fazer tudo bem específico? É muito complicado dizer como deve ser para uma lista grande de pessoas. Você disse muito bem, a luz é inteligente. Os mestres, anjos e arcanjos sabem como fazer o trabalho. Nosso papel é orar, invocar, entregar o problema, citando nomes e endereços. Desta forma, estamos direcionando a energia. Não é da nossa competência dizer como os seres de luz devem agir e nem decidir qual será o resultado. Pedimos solução, bênçãos, graças, harmonia, felicidade, saúde, abundância, sabedoria, etc. O resultado não deve nos preocupar. Este assunto do poder da palavra está muito bem detalhado no livro Razão de Viver. Eu quero comentar isso. Eu costumo passar pelas ruas e quando eu vejo uma desordem, algo errado, eu falo, meu Deus, aquilo está errado. Eu estou vendo que está errado. Alguém agredindo outro, ou uma ação errada no meio da rua, alguém dirigindo com muita violência. Sei lá, a gente vê erros na rua aí para todos os lados. Essa é uma hora de pedido de intercessão de luz. O nosso trabalho é pedir ordem, progresso, harmonia em todos os lugares. E é isso que Deus espera de todos nós. Olhar para Deus e falar assim, Deus, atue ali, veja, ali está precisando. É simples. Então, amigos e parentes é a mesma coisa, nós convivemos com eles e se nós temos um contato com Deus e eles não têm, nós precisamos o tempo todo estar em comunhão com Deus e pedindo. Isto nem sempre requer um ritual de horas e horas de comandos de luz. Isso é o dia a dia, orar sem cessar, o tempo todo, é o que a gente explica aqui. É necessário que, ao ver algo errado, a gente diga, Pai, atue ali, ó Deus, atue, resolve. Ajude essa criança que não está se alimentando direito, ajude aquele meu primo que está se drogando, ajude aquela minha irmã que está namorando um indivíduo que é corrupto, a ela enxergar quem é ele. É assim que nós devemos pedir o tempo todo, não é, Maria Lúcia? É porque isso mostra que a pessoa tem consciência de que é um filho de Deus, que pode comandar os exércitos do Senhor e está sempre comandando, onde quer que seja, não é? Isso inclusive inclui vocês mesmos, né? Eu tenho alguns defeitos da minha personalidade, vocês têm o de vocês, todos nós temos. E eu, quando faço alguma coisa que acho que cometi errado, como levantar a voz para alguém, ou ser mais áspero, seja lá o que for, qualquer erro, eu peço a Deus que me mude também, porque eu tenho que ser transformado por Deus também. Esse peso não é todo no meu ombro. A gente costuma levar o peso no ombro, no nosso ombro. E esse peso, se nós entregarmos a Deus, é luz, é leve. Quando Jesus disse, carregue meu peso é luz, significa o peso da responsabilidade. Essa é a responsabilidade que nós temos. Mas nós não temos responsabilidade pelos resultados. Nós temos apenas que invocar e direcionar a energia e orar. É isso. Desde já, muitíssimo obrigada por sua atenção e de Maria Lúcia, sempre na luz de Deus, Ângelo. O Péricles continua suas perguntas no segundo e-mail. Gostaria de saber mais sobre as comunidades no Orkut. Hoje eu estava fazendo uma limpeza nas minhas comunidades e reparei, a maioria tem coisas sobre o comandante Ashtar Sheran, deletei todas. Fiquei curioso sobre Thoth, uma divindade egípcia que está também relacionada nas comunidades dos ascensos. Poderia falar sobre ele? Grato, Paulo e Maria Lúcia, mais uma vez, Péricles Vasconcelos, Vitória sempre. Péricles, Thoth é Hermes Trismegisto, o 3 vezes grande, Hermes o egípcio. Ele deu o nome à filosofia hermética. No Egito é conhecido como o deus Thoth. Entre seus principais livros estão o Caibaleão e a Tábua das Esmeraldas. Ele é o pai da alquimia. Foi dele que veio o precioso axioma. Em cima é como é embaixo, que muito elucida a compreensão da lei cósmica. Mas isso não quer dizer que tudo o que você lê sobre ele no Orkut ou na internet é correto. Olá, Paulo e Maria Lúcia, ouvintes do programa. Eu sou Jorge, tenho 52 anos e moro no Rio de Janeiro, capital. Espero que este encontre vocês na mais completa luz. Continuo assíduo e venho novamente participar deste maravilhoso programa.
Desta vez venho pedir orientação para uma amiga que está com problemas espirituais e de saúde. Já está sendo acompanhada pela medicina e fazendo tratamentos contra a síndrome de pânico e contra aparecimento de carcinoma mamário. Tudo começou quando esta amiga perdeu sua irmã, que também era sua melhor amiga, vítima de violência desenfreada no Rio de Janeiro. Prefiro omitir detalhes desta tragédia. Após este acontecimento, ela começou a definhar, ficando constantemente doente, com distúrbios mentais e vindo a fazer um quadro de câncer nas glândulas mamárias. Ela pediu-me ajuda e orientei-a para que fizesse alguns comandos e mantras para a limpeza espiritual do site da Grande Fraternidade Branca, mas ela, por ser católica, não entende nada sobre mantras e comandos de luz e se recusa a fazer esses procedimentos que acho que são corretos. Mas não se recusa em que façamos esses comandos e orações por ela. Mais uma vez, peço ajuda para esta pessoa que está passando por tanto sofrimento. O que poderia fazer para ajudá-la espiritualmente? Quero ajudar, mas não sei por onde e como começar e como fazê-lo. Eu poderia fazer os comandos de luz para ela? E quais os comandos? Agradeço a você, Paulo e Maria Lúcia, e venho pedindo uma orientação de quem conhece melhor os ensinamentos dos mestres ascensos do que eu, pois estou há pouco tempo fazendo parte desta comunidade, a qual me identifico muito. Paz profunda e fiquem na luz, eu sou Jorge. Olá, Jorge. Seria ótimo para sua amiga ler o livro de Luiz e Rei. Você pode curar a sua vida. É preciso encomendar muitas missas pela alma da irmã dela, falecida. Você pode escrever uma carta ao mestre Ascenso Serapis Bey, pedindo a ele para levar a alma desta criatura, citando o nome, para os templos dos mestres ascensos da Grande Fraternidade Branca. E faça chamados da chama violeta para a libertação desta criatura, que morreu em situação tão trágica. Ela pode, até agora, não saber que morreu. Esta alma precisa de muita oração. Se possível, faça acompanhando o CD de Astréia e Miguel dentro da casa de sua amiga. Faça-o inteiro. Para a cura da doença de sua amiga, recomendamos 108 Ave-Marias diariamente. Jorge, eu quero só acrescentar que é importante que você olhe para Deus e diga que se importa com a sua amiga. Fala, Deus, eu me importo com ela. Eu quero que ela tenha a oportunidade de se libertar. Ou pela chama violeta, ou pelo conhecimento. O importante é que ela tenha oportunidades. E às vezes essa oportunidade só vem se você de coração cheio olhar para Deus e pedir por ela. Pedir intercessão divina na vida dela. É isso que eu tanto falo e eu vou continuar batendo nessa tecla para que todos entendam que orar é uma coisa contínua. Nós vivemos com Deus o tempo todo. Deus é a nossa mente superior. E é através dessa comunhão com essa mente superior, continuamente, que nós vencemos. Não há outro caminho. Não é isso, Maria Lúcia? É isso mesmo. Você pode orar com ela orações da Igreja Católica, Ave Maria, Pai Nosso. Convide para rezar junto, porque ela está tão assim abafada com o problema, tão abalada, que ela talvez esteja sem força para orar sozinha. Se ela não aceita os seus comandos de luz, a chama violeta, não tem importância. Reze a Ave Maria, Salve Rainha, Pai Nosso, Creio em Deus Padre. Tem orações belíssimas da Igreja Católica. É isso. A próxima pergunta vem da Cida de Salvador. Ela diz: bom dia, amigos Paulo e Maria Lúcia. Conheci recentemente o site da Grande Fraternidade Branca, achei interessante e até fiz uma participação com pergunta. Mas confesso que cada dia estou mais confusa por uma série de motivos. Até meus 25 a 30 anos fui católica, isto é, frequentava automaticamente sem questionamentos. Em seguida me despertei para o espiritismo, os questionamentos aumentaram e primeiro conheci a Umbanda, a quem tenho muito respeito e admiração e acho bonita. Depois vi que tinha que estudar e cheguei ao espiritismo e aí fiquei até agora, início de 2007. Me elucidou, me ajudou, me fez crescer, mas as angústias continuaram. Acidentalmente, um chat espírita, conheci uma amiga virtual que me falou de energias extra, ínteres, mestres, comandos, naves, e comecei a vasculhar na net artigos para ler. Quanta coisa encontrei! E um grande furacão entrou em minha mente. Também nesta busca encontrei a Grande Fraternidade Branca. Me detive lendo e gostei. Mas
Também nos inúmeros sites que existem, os mesmos que falam da Grande Fraternidade Branca, falam dos irmãos extras, interterrestres e extraterrestres, com mensagens belas. Observei no Grupo Luz Violeta a restrição de alguns assuntos para discussão, a exemplo dos extraterrestres. Para quem está começando, fica difícil seguir um caminho, já não sei o que ler, qual rotina seguir, gosto demais dos programas de vocês, mas minha confusão continua, acentua. Há problemas em eu ir a uma missa, a um culto e a uma sessão espírita porque tenho vontade de ser universalista. Ver o bom, o belo de cada religião. Na oportunidade pergunto, quando desencarnamos, vamos para onde? Para o mundo de origem ou ficamos no astral? Os afetos familiares se encontram após o desencarno? Foi assim que aprendi a vida inteira no Espiritismo. Desculpe a extensão da minha pergunta, mas minha confusão é grande. Abraço fraternal, Cida Salvador. Sabe, Cida, eu também fiz uma busca em muitas religiões e sei bem o que você está falando. Aliás, muitos dos nossos ouvintes e participantes associados, se não a maioria, passamos todos por esta mesma busca. Aconselho você a ler o livro Razão de Viver, de Maria Lúcia Vieira. Você verá como foi a busca dela e onde ela chegou. Este livro vai lhe dar um caminho seguro para iniciar esta nova caminhada e responderá a muitas dessas perguntas. Aconselho você a estudar também os ensinamentos do nosso site. A Grande Fraternidade Branca aprova todas as 8 grandes religiões. Porém, sabemos que elas estão, em muitos casos, deturpadas de sua origem, mas isso é natural porque elas são administradas por homens, humanos, portanto, falhos. Busque sempre a comunhão com os mestres que têm afinidade. Converse com eles e peça por direção. Jesus, Kutume, Amore, Saint Germain, não importa. Ore, fale, peça e verá sua vida mudar para melhor. Os seres humanos precisam aprender a que a busca é interior e qualquer necessidade de muletas, sejam elas físicas ou espirituais, é perda de tempo. Muitos desses sites que você fala, além de textos bonitos e harmonizados que muitos demonstram, eles oferecem um socorro externo. Eles dizem que vieram nos salvar. Esses extraterrestres e intraterrestres oferecem um socorro que não é o interior, que não é o divino dentro de você. Fuja deles. Isso não existe. O socorro, o caminho que nos leva a Deus é através do Santo Cristo Cósmico dentro do coração de cada um de nós. É isso. Cida, a senda iniciática é individual. E você está confusa porque você quer muita coisa ao mesmo tempo. Então você teve seu tempo no Espiritismo, seu tempo em várias religiões. Dedique agora o seu tempo somente aos ensinamentos dos mestres ascensos, até que você decida se você quer continuar aqui ou não. Mas se você começa com muita coisa ao mesmo tempo, fica confusa. Saint Germain recomenda 1h30 de chama violeta por dia. Em um dos livros de Elizabeth Prophet, A Ciência da Palavra Falada, ele recomenda meia hora de manhã, meia hora no meio do dia, meia hora à noite. Ou fazer de outra forma, 45 minutos de manhã, 45 à noite, isso depende da possibilidade da pessoa. Mas faça a chama violeta pedindo a Saint Germain que purifique e limpe a tua mente, para que você tenha compreensão, que ele te mostre o caminho, e ele vai te responder. É isso, Paulo. Eu quero só acrescentar mais ainda o seguinte, você diz ali que o Espiritismo te elucidou, te ajudou, te fez crescer, mas as angústias continuaram. E é isso mesmo, não é você que está dizendo isso, eu já ouvi essa história muitas vezes. Acontece que o Espiritismo trabalha única e exclusivamente com mortos do astral. E esses seres que estão no astral, eles vivem um emocional constante, eles não se libertaram ainda. Vivem com angústia e com sofrimento. Por mais que eles demonstrem sabedoria e tudo mais, eles não têm como nos passar a paz que só o éter divino nos traz. Só os mestres ascensos, os anjos, os Elohims, podem nos dar a paz que eles possuem, nos transmitir e nos acalmar. O Espiritismo não. E as pessoas também vocês precisam ter discernimento e entender que não é porque uma pessoa, um movimento fala que está com a Grande Fraternidade Branca, não significa que ele esteja. Nós conhecemos montes de religiões que falam em nome de Jesus, mas não usam o nome de Jesus. Então precisa definir, precisa estar claro para vocês quem realmente está transmitindo o ensinamento sério. A próxima pergunta é a seguinte. Olá, pessoal, boa noite.
Meu nome é Rodrigo, tenho 25 anos, sou natural de Uberaba, Minas Gerais. Moro atualmente em Santos, São Paulo. E tenho a música, violão, como principal passatempo. Conheço o trabalho dos mestres há bastante tempo, através de grupos de estudo, livros e também da internet. Gostaria de saber como utilizar a música para difundir o trabalho dos mestres. Em outras palavras, gostaria de ser um canal na difusão desta energia elevada através da música. Como tenho tido pouco tempo para as meditações, me falta inspiração para compor coisas novas. Abraços, Rodrigo. Olá, Rodrigo. Realmente, através da música, você pode ajudar muito e fazer coisas maravilhosas. Pense que, através da música, você poderá salvar almas, trazendo-as das trevas para a luz. Poderá desviar crianças carentes do perigo das drogas para uma vida construtiva. Estará ao mesmo tempo resgatando karma pessoal em um trabalho voluntário que traz paz e alegria ao coração. Trabalho voluntário, a gente, traz muita paz e queima muito karma também. Você pode escrever ao amado El Moria pedindo que o oriente nesse caminho. Sugerimos a você dar aulas de violão para crianças carentes. Procure uma igreja ou escola do bairro para ter um espaço. Caso não haja receptividade nas primeiras, não desista. Tente outras escolas, igrejas, ONGs, associação de bairro. Fale com os vizinhos da sua ideia até encontrar o local adequado. Depois, consiga doação de violão para as crianças carentes, para que eles possam estudar. Esta é a forma que nós vemos, Rodrigo, de poder ajudar através da música. Além do que, você tocar música clássica também é uma forma que você estará ajudando a humanidade, o seu país, fazendo a sua parte para um mundo melhor. Eu quero comentar isso, Maria Lúcia. Eu acho que você indicou o Mestre Moria para ajudá-lo. O Mestre Moria pode ajudá-lo na questão das letras e até do caminho a tomar. Mas o desenvolvimento da música, ele é no quinto raio. Talvez fosse bom ele buscar orações ao Mestre Hilarion, à Virgem Maria, ao Arcanjo Rafael, à Ciclopeia Elohim, para que ele fosse realmente iluminado com relação a essa criação de som, de música, e onde encontrar isso. E também o mestre Paulo Veneziano, do terceiro raio, é o raio dos artistas, né? E da integração também. E a música nada mais é do que um grande meio de integração de pessoas, né? É assim, com certeza, Paulo Veneziano. A próxima pergunta é da Fabiana, ela diz: gostaria de relatar alguns fatos que sempre aconteceram na minha vida, porém não havia me dado conta. Faz 6 meses que venho fazendo terapia e talvez seja essa a razão que me fez perceber certos comportamentos. Sou uma pessoa extremamente insegura e desconfiada, acho que tudo na minha vida acontece de forma trágica. Vou citar alguns exemplos no meu relacionamento. Aí ela fala bastante, aqui eu acho que eu vou evitar ler todo o e-mail dela, mas eu explico, ela sempre acha que o namorado dela está traindo ela e ela não consegue confiar nele. Mas ela sabe que isso é um problema dela. Ele nunca deu motivos realmente para que ela desconfiasse dele, né? Ela termina aqui dizendo: sei que quanto mais eu pego no pé dele, mais ele se distancia de mim, mas é um sentimento que eu não tenho controle. Às vezes ele fala e até me mostra algumas coisas, mas tem outras que ele parece que esconde algo. Não sei se pelo fato de eu não ser uma pessoa reservada e deixar tudo à vista e não me importar que as pessoas olhem o meu celular e as minhas coisas, que acho que todo mundo deveria ser assim. Ela comentou que ele não deixa que ela veja o celular dele, para saber para onde ele anda ligando. Gostaria de ser uma pessoa mais segura e me livrar desses pensamentos destrutivos que me consomem por dentro. Quero ser feliz, só isso. Peço que vocês me ajudem, ficarei muito grata. Fabiana, você precisa trabalhar a autoconfiança pensando mais em si mesmo. A busca pelo autoconhecimento é o único caminho para a libertação. Os mestres ensinam que precisamos parar de viver a fantasia de nossas vidas. Nós somos seres eternos e a nossa forma física é passageira. Pense em si mesma como sendo eterna. É muito superior a esta vida que toma como sua.
Por que você sofre tanto por seu namorado? Por que você vestiu sua mente com a forma da vida de Fabiana? Sabe, só existe um meio de sermos nossa expressão mais elevada, e é conversando com a nossa presença eu sou, a um nível de preocupação espiritual. Quando oramos apenas para resolver os problemas de nossa manifestação física, apenas para solucionar nossos problemas relacionados aos nossos desejos terrenos, ao nosso eu inferior, então não evoluímos. Pense em Deus e em servir ao próximo e encontrará paz interior. Pense em resolver seus problemas o tempo todo e sua paz interior acaba. Fabiana, sempre que pensar em seu namorado ou em como você está sendo enganada, pare de pensar no problema e abra uma comunicação com seu eu superior e peça a ele que te liberte desse sofrimento. Lembre-se de uma coisa: quando pensamos em cuidar do próximo e a servir a Deus, então Deus manda alguém para cuidar de nós. Fabiana, a solução é essa que o Paulo te disse. Volte a sua atenção para outras coisas. Não para o seu namorado, mas procure, como eu disse ao Rodrigo há pouco, fazer uma caridade, fazer uma ação social. Isso vai tirar a tua atenção do teu problema e vai ajudar muito. Procure ajudar o próximo. Tem um ditado que diz assim: se você ama alguma coisa, deixe isso livre. Se isso voltar para você, é seu. Se não, nunca foi. E se nunca foi, está tomando o espaço de alguma que é. Certo? Ela está sentindo ciúme, precisa entregar o ciúme. Amado Saint Germain, eu peço que você consuma causa, efeito, registro e memória desse ciúme em meu coração. E faça muita chama violeta. A chama violeta é maravilhosa. Ela pode te ajudar demais. O ciúme, sabe, mano, você pega muita gente. Só que tem gente que se agarra a esse ciúme e tem gente que diz, bom, se eu enxergar isso, se isso realmente acontecer comprovadamente na minha frente, aí eu termino a relação. Simplesmente isso. Agora, ficar me remoendo por uma coisa que eu nem tenho certeza, isso realmente tem que parar. E a única maneira de parar é pensando no próximo, não tem outro. É verdade. A próxima pergunta veio da Josiana. Ela diz: queridos Paulo e Maria Lúcia e todos os irmãos que buscam esta verdade, bom dia. Que Deus nos abençoe a todos. Amém. Obrigada por sempre atenderem as nossas dúvidas. Essa participação tem me ajudado muito e eu ouço o programa diversas vezes inteirinho, porque é muito importante para mim. Como já comentei antes, faço todos os dias uma relação de comandos de orações, passo 1h30 fazendo-os 2 vezes ao dia, sendo um total de 3 horas. E queria saber se esses comandos devem ser feitos 3 vezes cada um, porque eu estava fazendo de forma repetida somente o de Astray Miguel, 30 minutos. Agora, depois que ouvi sua sugestão em um dos programas antigos, passei a fazer 3 vezes cada, além dos 30 minutos de Astray Miguel. Assim mesmo, pergunto porque, se for o caso, eu precisarei refazer a minha programação por causa do tempo, certo? Obrigado. Querida Josiane, alguns dos decretos, como por exemplo o cone de proteção, nós o fazemos 3 vezes sempre. No entanto, a orientação de fazer os comandos de luz, decretos, 3 vezes é para principiantes. Você pode fazer os 9 vezes ou múltiplos de 3, como 18, 36, 108 ou indefinidamente. A repetição prolongada cria um momento de luz, eleva a energia. É muito melhor fazer o mesmo decreto muitas vezes. Eu faço assim, menos decretos muitas vezes. Você pode também marcar o tempo, por exemplo, vou fazer meia hora, 1 hora de chama violeta, algo assim, ok? Queridos, sobre os ciclos cósmicos, existe algum tipo de material que eu pudesse estudar para saber mais sobre o assunto? Eu quero adquirir o CD, estarei fazendo dentro em breve, assim como o livro Razão de Viver, mas agora exatamente não poderia. Logo, gostaria de estudar algo agora sobre o assunto? Há algum ensinamento na página? Obrigado. Olha, não tem nenhum ensinamento na página. Não tem porque ele realmente é complexo, ele exige muitas imagens. A gente resolveu botar isso no CD até porque a explicação oral ela é muito mais profunda do que na leitura. A gente consegue transmitir mais o ensinamento dessa forma. Além disso, a venda dos CDs tem ajudado muito na manutenção do site. A maneira de nós mantermos o site, então alguns ensinamentos realmente têm que ficar à disposição apenas adquirindo, né?
Para isso, indicamos o livro de Elizabeth Prophet sobre isso, que é o Preveja Seu Futuro, que você também pode adquirir e vai aprender muito sobre esse assunto. Fazendo uma pausa aqui nesta aula, nós queremos informar que esta gravação já tem alguns anos. Hoje, o livro Razão de Viver e todas as gravações que nós vendíamos em CD naquela época estão disponíveis gratuitamente em nosso site. A última pergunta da Josiana é a seguinte. Ontem à noite, enquanto eu estava orando, fazendo meus comandos, eu senti muito a vibração de um dos meus chakras e como foi a primeira vez que isso ocorreu, queria saber o que significa. Senti como uma vibração em forma de ondas, começando pelo ponto central e se expandindo para fora. Espero que me entendam porque não é fácil de explicar. Isso durou alguns minutos, talvez 3 minutos ou 4 no máximo. Ficou claro para mim que foi uma manifestação do chakra. O que significa isso? Obrigada, queridos Paulo e Maria Lúcia. Que a luz de Deus seja o nosso guia maior, com profunda gratidão e amor. Eu sou Josiana de Salvador. Josiana, isto é a ativação dos chakras pela luz, pela chama que você evocou com o poder da palavra. Parabéns pela sua dedicação e agradeça essa graça aos mestres ascensos. Paulo, peço sua ajuda, me oriente, por favor. Minha irmã saiu de casa de uma hora para outra, meus pais são evangélicos e meu pai sempre foi muito autoritário. Acontece que sou casada e moro em outra cidade, fui fazer uma visita para minha irmã e descobri que está tendo relações homossexuais com a amiga que ela está morando junto e também está trabalhando em sexo virtual. Foi tudo um choque para mim. Ela está morando em uma casa onde funciona um centro de umbanda. Tentei falar para ela o que pode acontecer. Disse que ela está sendo influenciada, mas ela não quer me ouvir. Disse que está feliz. O que faço? Os meus pais não sabem de nada, acham apenas que ela está morando com uma amiga. O que eu faço? Me ajudem. Ela pede para não divulgar o nome dela. Amiga, Deus deu livre-arbítrio a todas as pessoas. Ela está fazendo mal a si mesma. Você precisa respeitá-la. Pode e deve orar a Deus que a liberte. Orar é conversar e expondo os fatos. Sente-se em uma cadeira todas as noites, com um japamalas, e ofereça 108 Alegre-te Maria para salvar sua irmã, pedindo a Maria Santíssima que a ilumine. Qual o valor do pedido de intercessão? Vejam, todos nós temos uma consciência que nos mostra o caminho certo. Assim como o Pato Donald tem aquele desenho onde um diabinho e um anjinho ficam tentando convencê-lo de fazer o bem ou o mal. Quando você orar à Virgem Maria ou a qualquer ser cósmico para ajudar sua irmã, este poder de consciência positiva aumentará nela. Ela terá mais situações na vida onde ela vai enxergar que está agindo errado, tanto fisicamente como mentalmente. Agora, se a família se reúne para falar mal do parente que está agindo mal, não é o seu caso, mas eu estou comentando, então ele terá mais e mais momentos de consciência negativa que o levarão ainda mais para baixo. Sua irmã está em um mau caminho, mas ela pode se libertar. Acredite nisso e aceite a decisão dela, dos testes que ela decidiu passar. Em alguns casos, podemos inclusive dizer ao parente ou ao amigo que está agindo mal, para que não apareça em nossa casa enquanto persistir em agir errado. Por exemplo, quando estão no crime ou utilizando drogas pesadas ou agredindo a todos os familiares, isso os fará sentir que estão errados e que perderam o direito a participar da família por enquanto, até que mudem de atuação. Minha amiga, você pode ajudar muito sua irmã orando por ela e visualizando-a no bom caminho. E deixe o tempo passar, confie em Deus. Talvez ela precise de passar por essas experiências para reconhecer e saber entender a própria vida dela. É isso. Vamos encerrar o programa com uma gota de sabedoria de Terry Lynn Taylor, com o título Mantenha o Bom Humor. Abençoados aqueles que têm um bom senso de humor, porque eles vão rir com Deus. Quando fomos criados, Deus nos equipou com uma válvula interna de segurança para livrar-nos da pressão da vida. Esta válvula de segurança é o senso de humor. O humor, neste contexto, não tem nada a ver com bobeira ou frivolidades. Trata-se de um poder real e presente. Pesquisas provam que pessoas em posição de liderança que mantêm o senso de humor e o utilizam para desarmar seus adversários são muito mais admirados e preparados para uma eleição, reeleição
ou promoção do que outros que são incapazes de rir de si mesmos. Norman Cousins e equipe provaram que risadas podem socorrer a cura e tratamentos de doença, fortificando o sistema imunológico e a estabilidade mental e emocional. É quando deixamos a habilidade de rir que arriscamos ficar desequilibrados e carregados de negatividade. Os anjos querem nos lembrar para não levarmos nós mesmos muito a sério. Quando nossos problemas parecem demais para carregar, o humor pode ajudar a desfazer o desespero, nos dá uma nova perspectiva e gentilmente lembra-nos de que as nuvens jamais tomam o sol por completo, apenas temporariamente o escondem. Com o humor como meu constante aliado, eu emerjo vitorioso sobre as forças negativas da vida. Terry Lynn Taylor, Angel Wisdom.